E aí, bonitas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Bonita. E hoje eu tenho um convidado super especial. Vocês já têm visto ele aparecendo de vez em quando no meu Instagram e vocês não sabem da onde a gente se conhece, da onde ele apareceu. E hoje vocês vão entender tudo e vão conhecer o meu convidado, Celso Pancera. Seja bem-vindo, Celso. Thaisa, finalmente cheguei. Até aqui, né? Uhum. Cheguei nas bonitas. Olha só, que prazer estar contigo, falando do teu podcast, que tem um sucesso tremendo. Eu sou invejoso disso, queria muito participar dele e finalmente consegui. E estou muito feliz com isso. Eu também estou muito feliz que você está aqui. Para vocês que ainda não sabem de onde que o Celso apareceu na minha vida, o Celso é um estudioso, ele tem um trabalho incrível na educação do Brasil. Fora isso, ele é portelense também, da minha escola. E nessa vida a gente se conheceu e como hoje eu tenho outros objetivos de conteúdos para vocês, de coisas que eu vou conseguir agregar na vida de todo mundo que me segue, o Celso é a pessoa que tá aqui trabalhando junto e movimentando várias coisas, mas vou parar de falar, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui, as bonitas e os bonitos? Eu sou o Celso Pancera, sou gaúcho, vim para o Rio de Janeiro em 89, me apaixonei pela região, gosto muito do Rio de Janeiro, virei portelense, botafoguense. Atualmente moro em Duque de Caxias já há bastante tempo, desde 92 moro e trabalho em Duque de Caxias. Nesse caminho eu me formei em letras na UERJ, sou professor de língua portuguesa, literatura e redação, e nos últimos anos atuo bastante na área de inovação, projetos de inovação, e é uma caminhada longa, muito vinculada também à educação, mas também à política. Tive um mandato de deputado federal. Também durante o meu mandato de deputado federal eu fui ministro de Ciência e Tecnologia da presidente Dilma, fato que me orgulha bastante. Depois fui trabalhar, saindo do meu mandato em Maricá, fiquei um tempo trabalhando lá com Washington Cocó em Maricá, fiz parte do governo Lula, do início de 2023 até meados de 2025, e agora estou num caminho aí da política novamente, discutindo uma pré-candidatura minha a deputado federal. E é um prazer ter conhecido você nesse caminho que o samba nos colocou e a política, né, nos colocaram no mesmo caminho, nos encontramos nessa convergência interessante. Tenho acompanhado o teu trabalho, estive no corre que você fez lá em Realengo, achei fantástico. Não pude ir no corre de Madureira, que estava viajando naquele final de semana, mas sou um admirador do teu trabalho e pode ter certeza que nós temos muito que convergir, que conversar juntos, você, eu, e o seu público e o meu público. Para quem não sabe, eu tenho essa rede de seguidoras já há bastante tempo, já tem mais de 4 anos que eu trabalho na internet, e eu nunca fui uma pessoa que falei muito sobre política nas minhas redes sociais. E a gente que trabalha com isso tem um pouco de medo, às vezes, de falar sobre política, porque as pessoas tendem a fazer algum tipo de cancelamento ou alguma coisa, enfim, a gente realmente fica com medo de se posicionar. Mas eu cheguei em um momento da minha vida que eu falei, eu acho que o que eu tô fazendo na internet já não tá sendo enriquecedor para as pessoas que me seguem o suficiente o quanto eu gostaria. Eu gostaria de ajudar mais as pessoas que me seguem, de movimentar mais os meus seguidores, as minhas seguidoras, que no geral o meu público maior é feminino. E nesse momento de campanha, eu sei que tem muita gente que não gosta de falar sobre política, mas eu acho muito importante a gente falar sobre, a gente entender o quanto a política influencia na nossa vida, porque se a gente não movimentar as pessoas que estão lá dentro do poder, que estão governando o país pra gente, nada vai mudar. E aí eu decidi usar a minha voz para falar mais sobre política, para explicar coisas que, de repente, as minhas seguidoras não sabem sobre a política e o quanto isso influencia na vida de cada um. E nessa jornada de me inserir cada vez mais e falar mais sobre isso na internet, que já era uma coisa que eu falava na minha vida pessoal, mas não era uma coisa que eu externava na internet, eu conheci pessoas maravilhosas, e o Celso foi uma dessas pessoas. O Celso, ele é um pré-candidato que fala muito com as mesmas ideias, a gente converge muito em questões de ideias, principalmente a questão da educação, porque eu sempre martelo muito isso em tudo que eu posto.
que a educação realmente é renovadora. É ela que modifica a nossa vida. Sem educação, a gente não vai pra frente, a gente não consegue um emprego digno, a gente não consegue enxergar os nossos direitos, os nossos deveres. Então, ainda mais por ter muitas mulheres que me seguem, que têm filhos, eu sempre bati na tecla do quanto é importante a gente incentivar os nossos filhos a estudarem, a gente mesmo estudar, para que a gente consiga modificar essa situação que você está, ou modificar a nossa vida e modificar o nosso país. E eu acho isso incrível, porque você é um educador, você fala muito sobre educação, ainda tem uma trajetória muito grande na FATEC, que quem é da minha época, todo mundo quis ir para a FATEC em algum momento, e você tá lá dentro da FATEC. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a educação do Rio de Janeiro, do Brasil, que você acha que a gente pode estar fazendo para melhorar isso e as pessoas entenderem a importância da educação. Até a Anitta foi da FATEC, né? A Anitta era estudante do ISERJ, né? Exatamente. Mas assim, queria antes de falar um pouquinho de educação, queria falar um pouquinho de política, né? Porque o Brasil é uma grande nação, uma belíssima nação. Um povo muito bom e muito diverso. Mas é uma nação muito injusta com o seu povo, com os negros, com as negras, com as mães solteiras, né? Com os trabalhadores, com as trabalhadoras. A violência contra a mulher é uma coisa forte no Brasil. Nos últimos anos tem explodido isso bastante. E o desgaste da política, falar mal do político, interessa exatamente para aqueles que tudo permaneça igual. Então, as pessoas me dizem, não gosto de política. Quem não gosta de política está deixando de se preocupar com o seu futuro, com o futuro da sua família, do seu entorno, né? Então, a descrença política só serve para manter as coisas como estão. Por isso que, na minha vida, eu sempre aliei a ação educacional, a ação profissional com a ação da política. Conscientizar a política, debater a política, fazer parte delas, enfrentar o debate, né, com coragem e sem fake news, né, é fundamental para a gente criar consciência e mostrar às pessoas que o país é injusto, mas pode ser justo, desde que tenhamos governos que se preocupem e políticos que se preocupem com a igualdade, né? Então, nesse sentido, é ruim quando as pessoas não gostam de falar política, e isso é meio senso comum, mas esse senso comum precisa ser enfrentado. As pessoas precisam debater a política, porque quer não, quer sim, os políticos estão aí tomando as decisões mais importantes das nossas vidas, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é a questão da educação. A educação é libertadora, né? Ninguém tira de você o conhecimento. Depois que ele entrou na tua cachola, ninguém mais vai tirar. É o único bem que, em hipótese alguma, vão tirar de você. Então, e esse bem, ele tem o poder de alterar as vidas para melhor. Sempre para melhor. Então, eu tenho muito orgulho que filho de mãe semi-analfabeta, pai semi-analfabeto, e eu fiz mestrado, agora estou fazendo doutorado. Ou seja, uma vida de muita batalha, estudando e também transmitindo isso para as pessoas. Dei aula já durante um bocado de tempo como professor voluntário em pré-vestibular para negros e carentes, na periferia aqui da Baixada Fluminense. Também estruturei projetos para letramento na área de informática, que também as pessoas não sabiam navegar na internet, enfim, usar computador, e nós fizemos isso muito alguns anos atrás. E uma passagem minha que me orgulha muito da minha vida foi o período que eu fiquei na direção da FATEC. Entre o tempo que eu fui diretor e presidente da FATEC foram 7 anos. Né? E por que isso me orgulha muito? Porque o jovem entra, ele faz a criança, né, faz o ensino básico, o fundamental, anos iniciais e os anos finais, depois ele entra para o ensino médio. Quando ele entra para o ensino médio, ele começa a ficar frustrado porque ele não percebe na formação unicamente pedagógica, né, aquilo que se passa na escola, uma perspectiva de mudar a vida. Se ele não tem a perspectiva de fazer uma universidade, se ele não consegue enxergar isso, uma outra saída, ele acaba muitas vezes, e isso ocorre muito, desistindo de concluir o ensino médio. Isso atrapalha todo o desenvolvimento profissional e social dessa pessoa. Então, quando você coloca o ensino médio integrado com o ensino técnico, né, você dá uma perspectiva para esses jovens, essas jovens, de ao concluir o ensino médio, ele vai ter uma profissão. Depois,
se a vida permitir, se houver o desejo pessoal, né, essas condições forem colocadas de fazer um curso superior, fazer uma faculdade, vai fazer. Mas ele tem um Já sai básico, preparado, exatamente, para enfrentar a vida. Então, nisso é muito importante a gente observar, né? Eu fico assim até triste, porque a Fitec perdeu muita atração nesses últimos anos, né? Ela vinha num crescente muito importante. Nós abrimos mais de 60 unidades escolares e de qualificação e de ensino superior da Fitec. E nos últimos anos, o governo foi retirando orçamento, deixando de lado. E com isso você cria, né? Se deixa de oferecer aquela vaga, aquele ambiente para o aluno que quer se qualificar até no ensino médio. Você falou assim, quem não queria estudar na Fitec, né? A Fitec, Nossa, quando eu era mais nova, a sonho gente de queria consumo, passar para a Fitec de exatamente. qualquer jeito. É isso aí. E era uma realidade, isso se perdeu um pouquinho, né? Se perdeu um pouquinho, mas eu espero que agora, como nós teremos mudança do governo do estado, que o próximo ano, o próximo governador retome a Fitec como uma coisa essencial para a nossa juventude. O Lula criou um programa nacional, que são os institutos federais, que já tem 400 e tantas escolas de ensino técnico federais no Brasil inteiro, mas são 5.000 cidades. Não tem como você criar 5.000 escolas federais, né? Então, os estados têm que fazer a parte deles também. Nesse sentido, a Fitec pode ser um instrumento, e deve ser um instrumento do governo do estado para a qualificação profissional. Esse foi até um bom ponto, porque esse é o tipo de coisa que eu bato muito na tecla nos conteúdos que eu faço. Eu tenho um quadro no meu perfil que é coisas que todo adulto deveria saber, mas você não sabe e eu tô aqui para te ensinar com relação à política. Por quê? As pessoas têm na cabeça que, já que nós temos um presidente de esquerda, tudo vai ser resolvido. Mas não é assim. Aqui no Brasil nós temos 3 poderes, então cada poder tem uma função. E a Fitec, por exemplo, é direcionada pelo governo, né? Governo estadual. Que, no caso, não era um governo que incentivava a educação. Então, é muito importante as pessoas entenderem a função de cada cargo político. E isso é o que a gente fala. A gente precisa conversar mais sobre política. Porque as pessoas realmente não entendem. As pessoas precisam ser letradas com relação à política. Isso é uma tecla que a gente bate muito, que a educação deveria ser voltada para isso. Por quê? Os governos de direita, enfim, que não incentivam a educação, querem exatamente que o povo fique assim. Desculpa o termo, mas eles querem o povo burro. Eles querem que as pessoas não entendam os direitos e os deveres de cada um para colocar a culpa só no presidente Lula. Mas não é assim. A gente tem que cobrar o governador, cobrar o prefeito, cobrar os deputados, porque os deputados têm a função deles, os senadores, e é muito complicado, porque a educação realmente é uma forma transformadora das pessoas entenderem o que elas podem ou não podem, o que elas merecem, o que elas têm de direito. E o fato desse incentivo na educação realmente é inovador, assim. Então, o Brasil ele superou nesses últimos 30 anos alguns gargalos fortes, né? Primeiro que praticamente extinguiu o analfabetismo. Ainda tem muito analfabeto funcional, que é aquele pessoa que sabe ler, mas nem sempre entende o que está lendo, né? O analfabeto funcional. Mas ele sabe ler. Então o Brasil hoje tem uma taxa de menos de 10% da população que é analfabeta. No meu tempo, na minha juventude, era 50% da população não sabia ler. Né? Isso que, da parte que sabia ler muito pouco. Então o Brasil avançou nisso aí. Ele universalizou o acesso à educação. O que nós temos que agora é dar qualidade para essa universalização, ou seja, transformar a educação numa perspectiva de futuro para a juventude. E isso aí, o papel dos estados e dos municípios é essencial, porque o ensino, a creche e o ensino fundamental é tarefa constitucional dos municípios. E o ensino médio e técnico é tarefa constitucional dos estados. E eles têm receita para isso, né? O governo federal, inclusive, repassa dinheiro através do Fundeb para os municípios e para o governo estadual. Então, quando o governo estadual não faz o dever, a educação é que fica sentida, que é o caso aqui. Nós tínhamos 20 anos de Fitec sempre num crescente. Ela foi fundada em 1997. E aí, nos últimos 3 ou 4 anos, ela afundou, né? Então, o que acontece? As pessoas vão perdendo
a instituição vai perdendo a credibilidade e as pessoas vão perdendo o desejo de ser aluno da FATEC, de entrar na FATEC. E os funcionários da FATEC, ao mesmo tempo, vão também se sentindo desmotivados, porque não encontram do poder público, das lideranças políticas, o seu apoio. Mas eu queria te elogiar por esse teu giro no discurso. Eu acompanho tuas publicações, né? E, de fato, eu vejo que você deu uma girada, você deu uma politizada na tua fala. E é muito importante, porque pessoas como você, que têm acesso a milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, vocês precisam falar sobre isso. Não dá para deixar só a grande mídia falando que ela fala o que a burguesia, o que a elite quer. Já a internet permite que tenham pessoas como você que influenciam consciências de milhares de pessoas, coisa que os sindicatos já fizeram muito bem também, né? Mas vocês têm um poder tremendo, e quando coloca o debate da política, isso ajuda muito a melhorar a perspectiva da política, o resultado dela e com certeza do país. Então esse teu giro, né, de falar mais de política aí, eu acho assim, é louvável, eu gosto, é bastante interessante que você tenha essa preocupação e comece a trabalhar, a falar além do corre, além do samba, botando um pouquinho de política nessa. É porque acaba que no final tudo é política. Não adianta a gente achar que não é, mas tudo é política. E eu canso de falar, quando eu comecei na internet, eu falava que o meu bordão era mostrando que a vida não acaba com a maternidade. Porque eu ouvi muito isso quando eu tenho 3 filhos, pra quem não me conhece, e que depois que eu tivesse esses 3 filhos, eu não poderia mais seguir meus sonhos, não poderia criar uma carreira, não poderia fazer as coisas que eu amava fazer. E hoje eu faço isso. Hoje o meu trabalho é um trabalho que eu amo, eu consigo unir a minha corrida, a minha roda de samba, o meu trabalho na internet, que são coisas que eu amo fazer, são uma fonte de renda pra mim. Hoje eu sustento a minha família, sustento meus filhos com esses trabalhos. E se eu tivesse acreditado nas pessoas que estavam lá atrás falando que eu não poderia mudar a minha vida, eu estaria estacionada. E esse é o meu movimento na internet, poder mostrar para outras mulheres, poder mostrar para outras pessoas que elas também podem fazer essa transformação na vida delas. Seja, lógico que não vai ser todo mundo com a internet, como foi o meu caso, mas com a educação, com conhecendo coisas que você quer fazer e se movimentando, aprendendo. E a gente está aqui para incentivar isso e mostrar realmente que se a gente não mudar o cenário do mundo, do Brasil em que a gente está vivendo hoje, a gente vai continuar sendo o mesmo, ainda mais nós mulheres que sofremos tanto, mesmo mulheres letradas, mesmo mulheres às vezes que estão dentro da política, elas sofrem muito sobre isso. O exemplo, esses dias que saiu essa questão da esposa do Bolsonaro, né, que ela fez um vídeo de pronunciamento falando o quanto que ela estava sendo minimizada dentro do partido que ela é presidente. E isso só prova o quanto nós, mulheres, sofremos pressão o tempo todo, mesmo sendo uma mulher que está dentro da política desde muitos anos, sendo letrada. E a gente ter hoje homens que são aliados a isso faz com que a gente tenha uma força, mas a gente precisa também se movimentar para fazer esse movimento. Veja, nós tivemos feminicídio de mulheres policiais. Sim, exatamente. Assim, o negócio... A gente não está seguro em local nenhum. Mas esse negócio da Michelle é interessante, né? O Jornal o Globo publicou uma manchete assim, né? Eles me tratam como idiota. É a frase dela, né? E eu peguei isso e botei nas minhas mídias, peguei e fiz um vídeo a partir daí, né? Porque, de fato, especialmente esse eixo da direita, que a gente chama, o trato com as mulheres, o desprezo com as mulheres, o desprezo com os negros, né? É muito forte, né? E a forma como o Flávio Bolsonaro se referia a ela, e que ela transmite, né? Ela fala ali no vídeo, é extremamente grotesca, né? Porque o cara vamos dizer assim, ela é mãe de criação do cara, né? Ela é mulher do pai, né? Esposa do pai, ela que está cuidando do pai doente lá, e aí não vou entrar nem no mérito do pai, né? E ele tratando ela pelo telefone da forma que tratou. E aí você vê que você tem um líder, um senador, que quer ser presidente do Brasil, o cara não consegue nem resolver o problema em casa. Imagina se ele vai resolver o do Brasil, né? Exatamente. Tem milhões de famílias, como é que ele vai tratar os milhões de famílias
que depende da liderança do governo, do orçamento do governo para funcionar a saúde, funcionar a educação, funcionar o transporte. Veja então esse problema, né? Mas é bem puxado essa questão, você puxou bem interessante essa questão da Michelle Bolsonaro, porque você olha assim, uma mulher elegante, ex-primeira-dama, parece que ali as coisas rolam diferente, mas não. Rola igual qualquer casa, de qualquer família, onde o patriarcado se impõe, as mulheres são maltratadas, eventualmente não tem agressão física, mas a imposição e a agressão verbal muito forte, psicológica, né? E ela revelou isso de uma forma bem contundente, né? Ela fez um vídeo, né? Bem imenso, 2 vídeos de 15 minutos, ela falou a beça, né? Aquilo ali você não faz, aquilo ali mal pensado, você pensou que vai falar, né? Mas você vê então que essa questão da luta das mulheres pela sua independência, pela sua autoafirmação profissional, em todas as áreas, inclusive na política, é essencial. Lá atrás, no início da minha carreira política, nós já defendíamos nos sindicatos cotas de mulheres para os diretores de sindicato e para as empresas, né? E recentemente eu fui presidente de uma empresa estatal, a FINEP, vinculada ao governo Lula, e nós colocamos lá tinha 42% dos empregados da FINEP são mulheres. Então nós colocamos como meta a ser atingida pela diretoria, sob pena dela não ganhar os prêmios dela, que até o final do primeiro ano, que foi 2023, 42% dos cargos precisariam ser preenchidos por mulheres. Né? E não foi fácil, porque os homens não aceitam essa perda de posição. Não aceitam, né? Mesmo. E eu lembro que no mês de dezembro já estava batendo a meta, uma das diretorias estava distante de bater a meta. Eu chamei todos os diretores, gente, nós precisamos bater essa meta aqui. A presidência já tinha 50 e poucos % dos cargos, falei, vou avançar mais 1 ou 2 cargos aqui para ajudar a bater a meta, que a diretoria tal não vai... E aí tivemos que fazer uma conversa entre todas as diretorias para ver que cargos nós poderíamos alavancar mulheres para bater a meta. Mas isso é um esforço, porque se você não fizer esse esforço, isso não se resolve, porque acaba predominando a cultura que vem de séculos, né, de milhares de anos. A gente vive numa sociedade patriarcal, né? Não adianta, a gente está tentando mudar isso, mas é uma coisa que realmente é muito difícil. E as mulheres ocupando espaços de liderança ficam cada vez mais vulneráveis, infelizmente. A gente pensa que a gente vai tendo uma força, mas acaba que realmente esse patriarcado tá cada vez... É tão enraizado que às vezes até a gente mesmo reproduz, porque a gente está acostumado com isso e é muito complicado. E é por isso que a gente precisa ter representantes que ou são mulheres, porque é um absurdo a gente viver numa sociedade que 54% da população é feminina e a nossa atuação no Congresso é mínima. Ainda é, lógico que está melhorando com o tempo e tal, mas ainda é muito menor do que a atuação masculina. E a gente precisa fazer esse movimento de ter homens parceiros de mulheres, terem mulheres lá dentro para a gente poder fazer essa mudança na nossa sociedade. Então, eu, assim, sou favorável às cotas das universidades, por exemplo, para negros, carentes e tal. Assim como eu acho que na política tem que ter cota para mulher, forçar essa barra, né? Porque senão isso não avança, não adianta. Você tem movimentos aí de peso, né, internacionais que são contra, que esculacham as mulheres, né? Tem agora o tal de Red Pill, né, que são movimentos que surgiu nos Estados Unidos, em que eles esculacham as mulheres, bagunçam as mulheres e falam mal das mulheres. E teve o governador de Minas Gerais, o Zema, recentemente, ele falou que ele ia fazer um estudo para ver se a Bolsa Família não teria que mudar a gestão do recurso para os homens ao invés das mulheres, porque ele acha que os homens seriam mais eficientes recebendo. Agora você vê, né? Que absurdo, né? Né? Só falta agora querer mudar o Minha Casa Minha Vida também, que o Minha Casa Minha Vida financia o imóvel em nome da mulher, né? Porque senão o marido dá o pé na bunda, põe a mulher para fora dos filhos e fica com a casa, né? Então o Lula acertou muito bem nisso aí, né? E isso é um avanço muito importante. E falo porque na minha casa a estrutura, o eixo da minha família, o principal pilar, foi minha mãe. Né? Foi minha mãe mesmo, sempre foi ela que se sustentou e que mantinha a gente unido e brigando pra gente ir pra escola e organizando a família. Como é na maioria das famílias do Brasil, né? Até porque hoje o número de mulheres mães solos no Brasil é absurdo, de homens que abandonam, que nem registram os filhos. Eu não tenho os dados exatos, mas a gente sabe o quanto que hoje
as mulheres são chefes de família. E aí não tem como uma pessoa querer achar que uma mulher não consegue controlar que, na verdade, a gente não sabe que o Bolsa Família a gente não consegue sustentar tão bem uma casa, né? Ele é ali um auxílio para as pessoas que estão em uma necessidade mesmo, em um local de carência. Mas aí falar, surreal, absurdo, né? E realmente hoje a gente sabe o quanto as mulheres que movimentam essa economia e movimentam e mantêm os filhos estudando, os filhos crescendo, se mantendo vivos. E realmente a gente precisa ter essa visibilidade maior e esse direito, né? Na minha relação assim, de amizade aqui na Baixada, eu poderia citar inúmeros casos de mulheres que mantêm a família, né, que são eixo da família, né, estruturante da família, né. Uma amiga minha muito querida, que é a Ruth Alves, ela é presidente do PT, em Duque de Caxias, e desde que eu conheço a Ruth, é ela que sustenta a casa. Ela disse que um dia ela teve um marido, porque tem filhos, mas ninguém sabe quem é, assim, porque sumiu. E ela que mantém os netos atualmente, toca a vida, né? Então isso é uma realidade mesmo. Nas periferias, então, isso é muito mais duro, né? Que a vida é mais difícil. E por isso que você dá uma perspectiva de educação e de ensino profissionalizante para essa juventude é importante. E a Bolsa Família permite que ao menos a pessoa vença, supere a fome. Que o principal dos problemas, né, é a fome. Se você sente fome, você não consegue produzir nada. Aquilo vira o foco da sua vida, resolver o problema de se alimentar. Então, o Bolsa Família, ele ajuda isso. Agora, obviamente, ele é uma transição. Ele precisa ser uma transição para um outro momento da família. Para que a pessoa então, evolua, né? Inclusive, o governo agora lançou o Pé de Meia, né? Que é uma forma também de se incentivar que as mães sejam mais duras com seus filhos e que os filhos fiquem na escola, né? Que é você, concluindo cada ciclo, ganha uma poupança num valor determinado para usar no futuro, né? Isso é bom porque tem retido bastante, parece que reduziu em torno de 30% a evasão no ensino fundamental, onde aplicou esse programa Pé de Meia, né? Está retendo mais as crianças na escola. Então, são truques, né? São ações, são projetos que vão segurando as pessoas na escola e, ao mesmo tempo, melhorando a vida das famílias, e com isso você vai alargando e melhorando o país todo. Isso é política. E é bom esse exemplo porque muita gente acha que eles estão indo estudar só porque eles estão recebendo um auxílio. Não, gente, não é isso. Às vezes a pessoa não está indo estudar porque ela não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para ir para a escola, para comprar um calçado, coisas do tipo. E esse incentivo faz com que esses alunos saiam, às vezes, de um trabalho, obviamente que não é um mercado de trabalho, né? É um trabalho secundário para ter alguma renda para poder, às vezes, sobreviver, comer mesmo. E esses auxílios são exatamente para isso, para que eles consigam evoluir e mais para frente não tenham necessidade desse auxílio do governo e consigam ter educação e tal, estudar para conseguir viver as suas vidas pelas próprias pernas. Isso é muito importante, porque é o que a gente deve para nossa sociedade, né? Porque hoje a divisão de renda no Brasil é muito injusta. Existem pessoas com muito e pessoas com nada. Então, hoje, nós que estamos aqui, que temos um pouco mais, que pagamos impostos para isso, é exatamente para conseguir levantar aquelas pessoas que estão lá na miséria, para que daqui a pouco elas também estejam no mesmo patamar em que nós estamos. Esse é o objetivo da política, é fazer com que a gente tenha uma sociedade igualitária, né? E não que uns tenham muitos e os que têm muitos mantenham as suas riquezas, enquanto tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, e é por isso que a gente luta, para que a gente tenha as mesmas oportunidades, a mesma qualidade de vida e possa vivenciar as mesmas coisas, não uns tendo e outros não. É isso mesmo, né? Essa é a janela de saída, né? Ou seja, você dá uma oportunidade para que a pessoa dê um salto, né? Eu me formei em letras na UERJ, né? E a Letras na UERJ fica no 11º andar do prédio ali no Maracanã, o 11º, que a gente chamava, né? E no meu tempo, me formei lá nos anos 90, a maioria das pessoas eram brancas. Agora você vai lá no 11, já estive lá algumas vezes, como mudou a composição racial e com certeza social. Entendeu? O que os olhos veem é a questão da cor da pele, né? Que é matizado e se vê
Mas, com certeza, se você for olhar a base, os estratos sociais, se tem mais pessoas com renda baixa ali dentro na UERJ. E a UERJ é uma universidade pública que tem aulas à noite. Eu só fiz o UERJ Letras porque tinha aula à noite, precisava trabalhar durante o dia. E isso é uma oportunidade enorme, né? Você entra lá, você vê depois de 2 décadas estabelecidas as cotas que nós lutamos lá atrás, né? E você ter esse impacto social na coisa. E aí você olha Santa Catarina, que recentemente voltou lá, um projeto proibindo, acabando com as cotas nas universidades públicas. Aí tem que o STF ir lá, entrar e derrubar a lei. Né? Você vê como há uma reação muito forte da elite branca, né, a permitir que negros, índios e outras raças ascendam ao poder, né? É o medo de perder espaços de poder. Uhum. Isso é culturalmente muito forte, infelizmente, e temos que continuar insistindo nisso, porque senão o Brasil nunca vai ser um país menos injusto. Com certeza, né? porque Ou uma mais população justo. sem letramento é uma população fácil de controlar, né? E é isso que eles querem. Então, eles não querem que nós chegamos à universidade, chegamos a ter um conhecimento, porque é mais fácil de controlar. E a gente tem que lutar exatamente por isso que a gente bate sempre na tecla o quanto a educação é importante e quanto ela que vai fazer a transformação de fato do nosso país. Enquanto isso, a gente vai seguindo, né? Dia 4 agora, vai ter feijoada na Portela, né? A gente vai ter que se encontrar lá na feijoada na Portela. Ai, fazer esse sacrifício. Gente, eu sou muito portelense, eu sou Portela doente. Esse ano eu fui a primeira vez na Sapucaí. Inclusive, Quaquá, muito obrigada pelo convite. Eu fui a primeira vez na Sapucaí e assisti a Portela de perto, assim. Nossa, eu chorei tanto, gente. Tem vários vídeos eu chorando muito. Porque o samba realmente é uma coisa que mudou a minha vida. Eu amo samba, eu amo escola de samba. Portela tem o meu coração também, a escola do Celso. E a gente sabe o quanto o samba movimenta o Rio de Janeiro, principalmente, o quanto gera renda para as comunidades em volta das escolas de samba. Não só a escola de samba, como, por exemplo, o meu samba. Eu tenho uma roda de samba chamada Samba Bonita, para quem não conhece. E a gente tem, em média, 50 funcionários em cada evento. E a gente consegue gerar essa renda e movimentar as pessoas que estão ali trabalhando, pessoas que são próximas, seguidores meus trabalham no meu evento. E apesar das pessoas acharem que é só bagunça, não é. O samba é cultura, é uma expressão do que é o Rio de Janeiro e do que é o nosso povo, e ele é muito enriquecedor e, assim, é incrível. Eu amo e eu sei o poder da transformação que o samba tem. Assim, eu sabe que eu tenho o maior jeito de sambista, né? Tem um jeito que a cara do samba. Legítimo sambista. Mas eu gosto muito de ouvir, porque isso parece que entra no ouvido, né? Aquilo vai entrando na alma, né? Vai fazendo bem, vai relaxando a gente. Eu gosto muito de quadra. Quando é a Portela, melhor ainda, né? Ai, nem fala. Mas Nilce, um beijo, Nilce. Nossa querida Coca. Mas é muito bom mesmo o samba. Mas você abordou um aspecto interessante, que a gente, quando olha, e as pessoas olham o samba como uma fantasia, né? Uma alegoria eterna, né? Não é uma alegoria. Aquilo é uma forma de vida, é uma expressão cultural, mas é uma forma de vida. É um ecossistema econômico muito potente, que gera milhares de empregos no carnaval, mas não só, no ano inteiro, né? Quantas rodas de samba tem por aí rodando o ano inteiro, grupos de pagode, os ensaios das escolas, né? Isso é um fervo cultural que gera emprego permanentemente. Né? E acho, assim, lá em Maricá nós tomamos uma iniciativa que foi, aliás, você deu aula lá também, né? Entendeu? Sim. Que é criar a Universidade do Carnaval, que é para você profissionalizar essas pessoas. No tempo da FATEC, nós criamos em Nova Iguaçu uma unidade, né, da Escola de Artes Técnicas, que já tinha uma na Mangueira, e criamos uma lá em Nova Iguaçu, que é para formar pessoas que trabalhem nos bastidores dos eventos culturais, que é outra forma também, né, um cinegrafista, um iluminador, a pessoa que conserta na hora ali o microfone, que instala o som, que usa o martelo, prega o serrote para montar ali um ambiente para determinado, né, filmagem, enfim, de determinado set. Isso tudo são empregos muito fortes. E a vida no samba é isso mesmo, ela tem
o tempo todo. A Portela é uma geradora de emprego ali em torno da quadra da Portela e da Portelinha, tem uma economia de bares, restaurantes, pizzarias, Tudo, né? né? E pessoas que se movimentam ali, delicistas, alegoristas, né? que se movimentam em torno disso aí. Então, o samba precisa ser olhado também sob essa perspectiva, né? De que, além de ser uma expressão legítima da nossa cultura, e a mais forte e a mais conhecida da nossa cultura, é também um super local para a geração de emprego, renda e boas oportunidades. Por isso que a gente gosta da Portela e do samba, não é isso? Exatamente. Você falou até uma coisa que eu fiquei impressionada quando eu comecei a trabalhar como produtora de samba. Eu não tinha noção da quantidade de pessoas que o samba movimenta. Porque a gente que vê de fora, a gente pensa, é só o grupo ali, uma produtora e vida que segue. Não, gente, é uma estrutura de eletricista, de bombeiro, médico, porque a gente precisa ter ambulâncias nos eventos e tudo mais. Assim, é realmente uma cadeia de empregos muito grande e que as pessoas não têm noção e que as pessoas não sabem o quanto é enriquecedor estar trabalhando dentro do samba. E essa questão da Universidade do Samba que tem lá em Maricá é bom porque profissionaliza para uma área que ainda não é explorada e as pessoas precisam de mão de obra e é muito bom você estar trabalhando ali dentro do que você gosta e isso é incrível. E eu sou a pessoa que vai falar sobre o samba eternamente para todo mundo se movimentar e estar ali dentro, porque trabalhar com isso é muito bom. Quem gosta, né, obviamente, é muito bom, vale muito a pena. Eu apresentei a Thaísa lá para o pessoal que dirige lá. Eles são incríveis. E a Thaísa deu umas aulas de empreendedorismo no samba, não foi isso? Foi isso mesmo. Bem legal, né? Bem legal. Isso tu vê como isso gera uma economia, né? Uhum. Gera oportunidades, né? E você passou a ver o mundo do samba de outra forma e depois foi para Portela, né? Uhum. Foi lá assistir a feijoada, foi assistir o desfile, foi no camarote do Favela, lá do Quaquá, e você fez uma personalização, inclusive, do Abadá, deu 600 e tantos mil visualizações. Que inveja, gente. Hoje em dia eu consegui esse número de visualizações, assim, num vídeo meu, fantástico, assim, né? E porque a gente fala um pouquinho de negócio sério, fala um negocinho na roupa, a gente vai fazer isso, porque a vida é isso, a gente é múltiplo e tem que falar sobre várias coisas. Bem legal. Eu vi aquele vídeo ali e falei, nossa, que potência. Foi incrível, E o carnaval movimenta muita gente, é absurdo, assim, a estrutura de camarote, a estrutura de Sapucaí, eu nunca tinha ido na Sapucaí, foi a primeira vez, e eu fui dos dois lados, né, eu fui há 2 dias no camarote, e no dia das campeãs, eu fui lá no primeiro setor, no setor 1, que é o setor que é distribuído para as escolas, eu fui junto com uma amiga que é da Beija-Flor, a gente foi junto e tal, enfim. E também é incrível, então assim, não é o luxo do camarote, não, gente, você vai pra arquibancada e vê que é uma coisa, cara, eu não tenho como explicar, se você nunca viveu isso, o carnaval é mágico e movimenta milhões de pessoas e é muito lindo. Eu amo carnaval, não adianta. Olha, eu cheguei no Rio em 89, né, eu acho que foi em 92 que eu consegui os ingressos pra ir na arquibancada. Nossa, que impacto que aquilo causa, né? Primeira vez que eu vi Eu vi energia. Primeira vez que eu fui lá no São Bódromo. Aquilo tem um impacto enorme, né? Aí depois, em 2003 ou 2004, foi que eu desfilei a primeira vez pela Portela. Não lembro exatamente o nome, né? Ainda não tive esse prazer, mas vou ter em breve. Que é outro impacto. Eu imagino. Impacto, né? Que é assim, é outra visão, né? Você olhar o Sambódromo, e parece que demora, mas não, isso voa, porque, na verdade, o teu tempo na passarela é de 20 e poucos minutos. Né? A escola demora 80. Mas a ala demora 20 e poucos minutos para passar. Então é tudo muito rápido. Você fica um ano inteiro ensaiando, coreografia, e não sei o que, e o passinho. Aí, de repente, em 20 minutos passa, deu certo, deu errado, mas aquilo ali é muito rápido. Mas é o bom do carnaval, né? É uma energia maravilhosa, né? É isso, gente. Estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Pode deixar que eu vou trazer o Celso aqui mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos. Celso, foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Eu vou deixar todas as redes sociais do Celso aqui. Sigam o Celso, acompanhem essa pré-campanha dele. Vocês vão ver que ele é uma pessoa que vai estar lá lutando pela gente. E eu tenho certeza que vocês vão adorar todos os conteúdos. Obrigada, Celso, pela sua visita. Bonitas, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês aproveitem a nossa fala aqui. Sigam minhas redes, que você já segue a Thaísa de qualquer maneira, né? E eu me sinto muito honrado de ter participado desse bate-papo contigo. Espero retornar, de fato, em outro momento. Com certeza, é isso. Obrigada, Celso. Um beijo, bonitas. E até o próximo podcast.